Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um outro vídeo falando sobre os materiais, mas dessa vez eu vim falar sobre os corantes. Os corantes são muito presentes na nossa vida aí da confeitaria artística e a gente tem tantas opções no mercado, tantas texturas, tantos tipos diferentes de corante e muitas vezes dá até uma confusão. Para que eu uso esse? Por que esse é diferente daquele? Qual que é o uso adequado para cada um? Então eu vim trazer para vocês essas indicações, né? E falar um pouquinho também do que eu tenho, do que eu gosto, do que eu mais uso. E a gente vai começar, talvez aí por uma linha cronológica, que é os corantes líquidos, tá? Eu tenho aqui alguns corantes líquidos da Mix, eu peguei algumas cores dos que eu tenho, tá? Eu tenho mais guardado, mas não ia caber tudo aqui, porque a gente é um tipo de acumulador de corante. Quando a gente começa aí na confeitaria artística, a gente acaba se empolgando e comprando vários, então se você se identifica, deixa um comentário aqui embaixo que eu quero ver. Mas, enfim, os corantes líquidos, eles são os mais tradicionais, talvez os mais conhecidos para o pessoal que ainda não está muito inserido na confeitaria artística. Até mesmo as pessoas aí, os mais antigos, as nossas avós, usavam aí esses corantes, eles chamavam de anelina, né? Essas anelinas para tingir os glacês, né? As coberturas de bolo que eram feitas aí na nossa infância. Até antes do corante líquido, né, da anelina líquida, tinha a anelina em pó. E elas também não eram muito lá pigmentadas, era sempre um tom mais fraquinho. Hoje em dia a gente tem tecnologias melhores aí para colorização dos nossos materiais. Então, o corante líquido, ele é um corante menos pigmentado, ou seja, ele dá uma cor um pouco mais suave, tá? E eu uso pouco, tá? Eu uso mais quando eu vou fazer uma pintura à mão. Se é para tingir uma massa, um glacê ou algo assim, eu não utilizo os corantes líquidos. Mas eu uso, por exemplo, para aerografia, o que eu tenho aqui alguns corantes de aerografia. Então, esses daqui são da Mix, são bem tradicionais e um preço super bacana para quem tá começando, tá? E eu tenho aqui alguns corantes líquidos do meu aerógrafo. Esses corantes aqui são da Ino Aerografia, são de kits da própria marca, tá? São próprios para aerógrafo, eles são um pouquinho só mais pigmentados, mas eles são corantes líquidos, o que eu uso muito mais para acabamento, aerógrafo, pinturas à mão, muitas vezes, mas não uso para tingir. Então aqui eu tenho versões de corantes básicos, né, de cor básica, e aqui eu tenho alguns de tons. Aliás, ó, o meu nacarado já acabou. Esse eu uso bastante. Olha, prata, dourado egípcio, dourado mais intenso, cobre. Então, esses daqui são corantes brilhantes, né? Líquidos também. Tudo para acabamento, eles não servem para tingir. Se você pingar esse corante dourado num pedacinho de pasta americana e sovar, ele não vai ficar dourado, ele vai ficar com uma cor de sujeira, tá? Então, eles são corantes para acabamento, não corantes para tingimento. Já esses daqui até servem para tingimento, porém, como eles são mais líquidos e mais aguados, menos pigmentados, você às vezes precisa de muita quantidade dele para chegar no tom, e aí você acaba desandando a sua massa por acrescentar muito líquido nela. Aqui eu tenho os corantes em gel da Mix, são os que eu uso, são os que eu mais gosto. Os corantes em gel, eles são extremamente pigmentados e eles são perfeitos para tingir. Glacê, chantilly, pasta americana, chocolate de modelar, um pouquinho, uma gotinha dele já dá uma intensidade bem legal de cor. Então, é o que a gente usa aí com mais frequência para quase tudo, né? Quando é para tingir, a gente usa. Para pintar,
Até dá para pintar com corante em gel, mas eu não domino tanto a técnica, eu não gosto tanto, muitas vezes eu sinto que ele é meio gelatinoso, né? E eu não gosto do acabamento que isso dá. Eu acho que depois ele fica com uma textura estranha por cima. Mas eu uso para poucos detalhes. Só, por exemplo, quando eu tô pintando um olho, eu faço só a pupila com corante preto, assim, porque ele é muito pigmentado e ele dá um efeito interessante. Mas eu uso pouco ele para pintura e muito mais ele para tingimento, tá? Então, esses são os mais tradicionais. Também tem um preço bem bacana, a linha da Mix tem um preço muito legal, compensa bastante e rende. Muitas vezes os meus corantes até vencem antes de eu conseguir terminar de usar eles. Ainda da Mix, a gente vai entrar agora nos corantes em pó, tá? A Mix tem uma linha de corantes em pó de cores básicas, ou seja, tem uma paleta bem legal, mas são cores, tonalidades neutras, assim. Neutras que eu digo, por exemplo, não tem que nem tem na linha de gel, azul jeans, azul marinho, azul anis, já falei anis? Azul bebê, azul royal, não. Ele tem os em pó, eles têm poucas variações da cor, mas eles são fortes, então eu gosto de usar eles, por exemplo, para chocolate. Por quê? Esses corantes, eles são hidro e lipossolúveis. O que isso significa? Que eles se dissolvem em água e em gordura. Então, os corantes em pó da Mix eu gosto de usar para tingir chocolate, tá? O chocolate de modelar eu consigo tingir com corante gel, por exemplo, mas às vezes eu também uso o em pó. Eu acho que a pigmentação dele é legal para tingir ali, deixar as cores mais fortes. Para pintura de acabamento eu não sou tão fã, porque como eles são bem fortes e tem poucas tonalidades, levando em consideração outras marcas que têm uma quantidade muito maior de tonalidades para uma pintura um pouco mais delicada, onde a gente precisa de várias tonalidades, então eu uso menos. Até dá pra gente fazer misturas legais com eles, diluir ele com amido para deixar tons mais fraquinhos, mas é pouco prático, tá? Então eu uso eles mesmo pro bruto, adoro eles pro bruto, eu uso eles mais para isso. E aí a gente entra na linha de corantes em pó, que também tem a linha hidrossolúvel e lipossolúvel, que é da Luli Candy. Eu gosto muito, tá? Aqui tem um kitzinho recente que ela me mandou, que tem várias tonalidades, só que tonalidades também mais básicas, né? Cores mais intensas que dá para ser diluída com o branco ou até com o amido para a gente utilizar elas mais suaves, mas já tem aí uma quantidade de tonalidades diferentes. Mas ela tem milhares de tonalidades aqui, tem algumas aí, algumas variações para vocês verem, né? Azul claro, amarelo bem clarinho, outra tonalidade de azul, tá? Azul bebê e azul príncipe. Esses daqui são lipossolúveis. Olha, manteiga, esse daqui é de um kit nude, né, que são vários tons, várias tonalidades de nude, eu uso bastante para pintura de rosto. Então é bem legal, porque muitas vezes você escolhe um kit que você vai ter várias tonalidades, é bem legal para quem gosta da pintura mais delicada, manual. Os corantes da Luli Candy são ótimos e tem aí os hidro e os lipossolúveis, tá? Esses aqui são lipossolúveis também. Então, a gente consegue aí vários tipos de pintura, diluindo muitas vezes até em álcool, né? A gente consegue diluir em álcool, pintar a seco, enfim. Tem aí vários usos, eu uso bastante também os da Luli Candy. Agora a gente entra num setor que é o de corantes brilhantes. Os corantes brilhantes, na verdade, eles não são brilhantes, ou melhor, eles não são corantes. Errei, gente. Eles não são corantes, eles são revestimentos, tá? Revestimento, o que significa? Que você vai pintar a superfície numa pequena quantidade. Ele não serve como esse serviria, por exemplo, para tingir,
tá? Ele é corante para acabamento, ele é um revestimento brilhante, um pó brilhante. Então, eu não tenho muito brilhantes da Luli Candy, eu tenho esse daqui, que eu uso bastante, que é o dourado, mas eu também uso os brilhos da Sugar Art, que eu amo de paixão, que também tem o dourado. Indigo Blue, que é aqui um furtacor bem interessante essa cor. Tem os perolados. Esse aqui, por exemplo, é amarelo perolado. Esse é o perolado básico, né? O perolado branco, né? Esse daqui é o Marsala. Ele é uma espécie de glitter, tá? Mas não chega a ser um glitter. Mas ele é muito bonito. O nacarado ouro é o meu favorito, junto com o nacarado azul. Eu acho ele fantástico. Esse daqui também é cintilante, ele é perolizado, né? Perolado. E eles também têm aí alguns glitters. Esse daqui é um glitter holográfico prata. Tem glitter pérola, que é aquele mais tradicional furtacor. Tem esse que é o magenta. Tem vermelho, enfim. Eu também tenho vários deles, adoro, sou fã. Então, normalmente na parte de brilho, eu uso mais da Sugar Art. Quando eu preciso de acabamento e pintura com corantes foscos, eu uso os da Luli Candy. Quando eu preciso de corantes mais intensos para outros tipos de uso, como por exemplo tinge de chocolate, tinge de massas maiores, eu uso os da Mix, tá? Então, os corantes em pó, até entre eles a gente tem grandes diferenças e usos diferentes, né? Aqui também tem um que é bem interessante, que é o dióxido de titânio. Ele é um corante branco, bem intenso, tá? E esse corante, ele é hidro e lipossolúvel, ele dissolve aí em qualquer um dos dois tipos aí de material, por exemplo, tanto em chocolate quanto em uma massa, por exemplo, pasta americana, tá? Uso bastante também. Esse daqui é da Gran Chef e é um potinho grande, mas também tem o corante branco da Luli Candy, tá? E também tem da Mix. Eles têm diferenças aí de textura, de pigmentação, mas todos eles funcionam muito bem. Aqui. Esse daqui é um composto alcoólico, ou seja, é um álcool que é comestível, né? Ele não é álcool de cereais puro, mas ele funciona da mesma forma que o álcool de cereais. Para diluir, por exemplo, esses pós brilhantes, para pinturas, ele é bem legal. Eu gosto dele porque ele foi desenvolvido uma composição bem... eu não sei como dizer, mas é como se ele fosse levemente oleoso, então ele ajuda, né, a dissolver e a pintar com um pouco mais de maciez. Não sei se eu tô falando besteira, mas eu gosto bastante desse composto alcoólico para misturar com praticamente todos os meus corantes em pó, e é da Sugar Art, que eu também adoro. E aí, por último, eu vou mostrar aqui para vocês, esses corantes são da Fractal. É uma marca importada, não achamos fácil para comprar no Brasil. Uma colega trouxe da Itália para mim. E eles têm, assim, tonalidades de corantes extremamente delicadas, numa textura muito legal, tá? Então, assim, se você tem oportunidade de viajar para fora do país, se você se você gosta desse tipo de material, eu acho que é um investimento legal. Eu uso ele para alguns trabalhos especiais, não uso ele no dia a dia, porque eles são bem caros, na verdade, e são cores muito delicadas, muito diferentes. Então, por exemplo, o bolo que eu ganhei, a Copa Cake, eu pintei com esses corantes, tá? Mas no meu dia a dia eu uso aí vários outros tipos de corantes, não necessariamente esses que são mais caros. Esse daqui é uma caixinha, mas eu tenho uma coleção um pouquinho maior deles e também é um xodó aí. Eu costumo não usar com grande frequência para não gastar, porque eles são, enfim, quase que de coleção mesmo. Então é isso, pessoal. Esses são basicamente os corantes que eu mais uso, que eu mais gosto. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo.
e até a próxima!